Acompanham a programação da TV Arapuã, como você bem falou agora há pouco, a doutora Agamenildes já está aqui conosco, é a nossa entrevistada, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que conversa conosco em instantes. Eu começo com a informação que a Unimed, João Pessoa, realizou um evento com o sistema do OCB e o Sicredi para a evolução que realizaram nesse momento, mais uma edição. Você acompanha agora no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O Washington Luiz, que estava aqui ao vivo, mas esteve por lá acompanhando os detalhes. A Unimed João Pessoa, além do sistema OCB-PP e o Sicredi Evolução, realizam durante todo o dia de hoje mais uma edição do Inova Cooperar, o evento que está sendo realizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O futuro do cooperativismo depende da capacidade de inovar e colaborar. O Inova Cooperar é um espaço para troca de ideias, experiências e conhecimentos, fomentando a criação de novas soluções e modelos de negócios que impulsionam o desenvolvimento do setor. É a terceira edição e essa com algumas inovações que nós já trouxemos no ano passado. Nós trouxemos agentes da saúde para discutir a saúde como um todo. Esse ano a gente traz também empreendedores locais, grandes empresários de bem-sucedidos e também o PIB político para discutir qual o papel de cada agente político, de cada instituição política e como a gente interagir para formar parcerias, como firmamos com o governo do estado naquela parceria de construção da nova escola Raul Collor, com permuta do nosso terreno para engrandecer mais a assistência com a cidade de Unimed, que está já em planejamento para iniciar aqui ainda esse ano. Então, para mim, é uma satisfação muito grande receber a todos aqui, ver o sucesso do evento, tanto ontem, com o governador abrindo o evento, hoje nós teremos o prefeito agora e também, ao final do dia, o senador Efraim, o deputado Aguinaldo Ribeiro, nós temos aqui com o deputado Arnaldo Jardim, então isso é uma honra muito grande. A gente tem lutado para manter uma operação do cooperativista que representa hoje mais de 500 mil empregos diretos. Então a gente fica ali 6 a 8% do PIB e do todo o Brasil. Então a importância que a cooperativa tem no agronegócio, na pesca, no crédito, na saúde, enfim, tudo isso entrelaçado como fiel depositário de um recurso que permanece no Brasil. Todo o recurso cooperativista, ele fomenta a empregabilidade de renda e fica dentro do Brasil, fica dentro da região. E esse é um diferencial importante. O evento contará com a presença de diversos palestrantes, inclusive o prefeito da capital, Cícero Lucena, além de deputados federais e representantes do nosso estado no Poder Legislativo. O evento que conta também com a participação de diversas outras cooperadas no país, tendo à frente o presidente da instituição. Para o representante do Sicredi Evolução, é importante os investimentos e o cooperativismo, que tem dado um efeito positivo no Brasil. A Sicredi Evolução, com muito júbilo, está na terceira edição desse grande projeto, que é a união do Sistema OCB Sescop Paraíba, Sistema Unimed João Pessoa. Sicredi Evolução, que é a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste brasileiro, com sede aqui na cidade de João Pessoa, mas atuando no estado da Paraíba, no Piauí e um município do Maranhão, e com uma trajetória e um legado muito forte, fazendo esse papel, esse desempenho do cooperativismo de maneira tão relevante. Esse ano, inclusive, comemorando no Ano Internacional do Cooperativismo os 35 anos da sua fundação, e o maior resultado histórico da cooperativa ao longo da sua trajetória, fazendo uma distribuição de resultados de 104 milhões de reais, fazendo com isso que esse recurso fique na economia local, retroalimentando, criando o crescimento e o desenvolvimento, com o grande slogan do Sicredi, que gente que coopera cuida, gente que coopera cresce. Nós estamos chegando à cifra dos 9 milhões de associados. A nível nacional, nós estamos chegando à cifra a quase 3 mil pontos de atendimento. Nós distribuímos esse ano no Brasil uma marca indelével de 6,7 bilhões de resultados. Somos a instituição financeira cooperativa mais antiga do Brasil e da América Latina, completando esse ano 123 anos de história. E com isso
trazendo para o ambiente do cooperativismo essa propulsão tão forte do ecossistema Sicredi. Vários palestrantes que irão participar deste evento durante todo o dia de hoje irão debater assuntos que são fundamentais para o cooperativismo, principalmente alavancando ainda mais a geração de emprego e rendas e dando aos associados uma melhor atenção, principalmente em planos de saúde. Aqui na Paraíba, a Unimed é considerada uma das melhores do país. O evento, que começou na manhã desta sexta-feira, termina no final da tarde de hoje, com diversas ações importantes para o cooperativismo do Brasil. Momento muito importante desse evento, em que o Washington Luiz narrou muito bem o Inova Cooperar 2025, debatendo ações importantes para o nosso estado, colocando João Pessoa mais uma vez no centro das discussões nacionais quanto às questões também de crescimento nessa parceria com a Unimed. A gente fica feliz em saber que a nossa cidade tem crescido muito também neste segmento, no que diz respeito à questão da área de medicina, na área dos serviços médicos. Nós temos aqui profissionais, tanto os já experientes, uma junção com a nova geração, que são os novos profissionais, que também estão chegando ao mercado e que não perdem em momento algum no quesito qualidade para os profissionais do sul, sudeste do Brasil. Quando você tinha que sair do seu estado, sair da Paraíba para realizar um procedimento ali especializado no eixo Rio-São Paulo, você consegue fazer esse mesmo procedimento com profissionais que atuam aqui no nosso estado. Esse evento tem para isso também de mostrar a qualidade dos profissionais que atuam e que trabalham aqui no nosso estado. Mudando de assunto, eu vou a Brasília. Napoleão de Castro tem informações do fechamento da semana. Napoleão, boa tarde, bem-vindo. Meu abraço, a alegria de cumprimentar você, o nosso telespectador, aqueles que nos acompanham em todo o estado e que, nesta sexta-feira, com a equipe Band, tem aí uma espécie de resumo da semana que a gente vai poder trazer em nível de Congresso Nacional e dos temas mais importantes em Brasília. Na terça tivemos aqui, na capital federal, evento que foi até ontem, o Encontro Nacional de Prefeitos, convocado pelo governo federal. Mais de 3.500, 3.700 prefeitos aqui estiveram. Foi uma semana de muita movimentação, até porque o prefeito nunca vem só, né? Sempre às vezes vem o vice-prefeito, vem um secretário, vem um presidente de Câmara, e isso fez movimentar a capital federal por demais. O objetivo do governo federal é criar uma interação entre os municípios e o próprio governo, orientando todo o trâmite nos programas do governo federal em relação aos municípios. E uma medida adotada pela presidência da Câmara teve valor esta semana, foi um eficaz. Foi a questão da presença em plenário. Lotou o plenário Ulisses Guimarães, terça e quarta, com a exigência de que só pode marcar presença estando verdadeiramente no plenário Ulisses Guimarães. Eu diria a você, nosso telespectador, que foi um tema extremamente positivo dessa decisão tomada pela mesa diretora, pelo deputado Hugo Mota na Câmara Federal, porque fez trazer de volta não só a presença em plenário, como os debates aqui em nível de Congresso. Ontem tivemos uma reunião de líderes, junto com o presidente Hugo Mota, definindo prioridades e pautas para 2025, até o Carnaval e logo após o Carnaval, na sequência do ano legislativo. Um tema que pergunta-se e que se imagina como é que será a definição são as comissões permanentes. Em entrevista coletiva, o presidente Hugo Mota deu detalhe de como estão as negociações, as indicações partidárias e o prazo que ele imagina para poder instalar essas comissões. Ainda não, os líderes estão começando a discutir internamente, porque sempre tem um conflito, porque mais de um partido sempre prioriza uma comissão, essas comissões mais importantes. Eu espero poder resolver isso nos próximos dias, começar a discutir para, quem sabe, no início de março a gente fazer a instalação. As informações de Brasília, a equipe Band nesta sexta-feira do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Direto de Brasília. Eu converso agora com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora doutora Agamenilde Dias. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estar nesse programa tão conceituado, tão assistido e, de verdade, desse sistema. A senhora que tem toda uma carreira na magistratura da Paraíba, é lá do sertão da Paraíba, do bonito de Santa Fé, lá de nós. Começou na cidade de Itaperoá e já andou muito por essa Paraíba.
e também, inclusive, agora retornando a Brasília após essa missão, onde a senhora já esteve também na condição de magistrada auxiliar. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa nova função dela no CNJ, no Conselho Regional de Justiça, assim como também na questão da Corregedoria. Mas antes de falar um pouco sobre essa marca dela no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba na condução da última eleição. A senhora está encerrando agora um ciclo na condição de presidente do TRE. O que é que os paraibanos, a senhora tem prestação de contas dessa sua passagem que a história vai contar? Tenho a sensação do dever cumprido. Nós tivemos o projeto maior, que era realizar as eleições de forma transparente e segura, onde o eleitor pudesse exercer com dignidade o seu protagonismo. E os dados revelam, inclusive, poderei trazer aqui o nosso relatório que está se ultimando. Nós estamos no dia 28 de março, estamos encerrando a nossa missão na presidência do TRE e passaremos a presidência ao desembargador Oswaldo, vice-presidência e corregedoria em seguida ao desembargador Márcio Murilo. Então, de sorte que estamos sempre com a tranquilidade do dever cumprido e fazendo sempre o que nós gostaríamos de fazer, que é buscar realizar a justiça. E para isso, não estamos só, contamos com a parceria, inclusive, da imprensa paraibana, e aqui fica também o registro de minha gratidão naqueles momentos, no período eleitoral, no processo eleitoral, quanto foi valiosa essa comunicação direta com a pessoa eleitora. A senhora teve a oportunidade de conduzir a última eleição municipal de 2024, marcada por muitos embates na Paraíba com as questões paroquiais e municipais. Sentada a esta cadeira, conhecendo de perto os bastidores de tudo que acontece, se a senhora pudesse, porque muitas vezes as pessoas falam, mas o juiz fez isso ou deixou de fazer, não sabendo que é uma questão de legislação. Do ponto de vista da legislação eleitoral, conhecendo os problemas da realidade, o que a senhora acha que é interessante, que deve ter uma mudança ou passar por um processo mais de amadurecimento? Olha, o processo eleitoral, todo ele tem um disciplinamento. Nós temos a regra macro, que é o Código Eleitoral, e o amparo da Constituição Federal, mas toda a legislação segue-se um processo de resolução, de disciplinamento daquelas eleições. Nós entendemos que nas últimas eleições vivenciadas, realizadas, nós tivemos um avanço, inclusive no disciplinamento da inteligência artificial. E a sociedade em ebulição. De certo que as próximas eleições, novos disciplinamentos, ampliação de disciplinamento, mas tudo com a premissa de que seja resguardada a transparência e a segurança do processo eleitoral. De sorte que, mais precisamente respondendo sua pergunta, Bruno, dizer assim, o que é que na resolução passada teve de ser aprimorado, eu acredito que naquele momento o que se apresentou era o que necessário estava para o planejamento e para a execução. Tanto é que nós realizamos essa eleição com a tranquilidade necessária. A eleição de 2020, a eleição municipal, foi marcada por muitos problemas de fraude na cota de gênero. Inclusive, em diversos municípios, nós tivemos a realização de novas eleições. Teve um caráter bem pedagógico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Posteriormente, veio a eleição de 24 que a senhora comandou. Aquela ação muito enfática, pedagógica de 20, surgiu efeito agora para 24? Surgiu, e um efeito positivo, foi um efeito pedagógico. Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral foi pioneiro em suas decisões. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tem sumulado. Nós temos a certeza, pelos números, nós podemos perceber de que o recado pedagógico, a vigilância da justiça eleitoral, surtiu efeito na conscientização de que a fraude e a cota de gênero teria de ser combatida. Eu vi em alguns momentos posicionamentos, inclusive do próprio STF, do TSE, né, em outras eleições, quanto à questão de uma cobrança para que as Big Techs elas tivessem ali uma agilidade maior no cumprimento, no efeito prático da decisão de magistrados. A gente pode acompanhar agora, já nessa última eleição, que a decisão de muitos magistrados ela foi cumprida e teve um efeito imediato, principalmente quanto à questão de fake news divulgada em rede social. Nós tivemos ferramentas necessárias capazes de dar efetividade àquela decisão, porque não adiantaria o juiz conceder uma liminar, suspender um conteúdo que estivesse trazendo dano de alguma sorte ao patrimônio ou à personalidade das pessoas
e prejuízo no contexto todo eleitoral. Então, nós tivemos uma sorte de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele disciplinou e nos deu a assistência necessária para esta efetividade. Que significa dizer, na prática, quando o juiz concedia uma liminar determinando a suspensão de determinado conteúdo, já havia esse sistema, inclusive no TSE, para executar, para dar cumprimento àquela decisão. Você não ganhava e não levava, não. Você ganhava, tinha a decisão judicial e tinha a efetividade do resultado. Uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em relação, quando foi questionado, em relação à questão do tempo da inelegibilidade para condenados na lei da ficha limpa, chamou a atenção, porque ele acredita que com 8 anos, ficar fora de 4 eleições, é algo que, na visão dele, é muito amargo, é muito doloroso para um candidato que cometa um eventual crime. Na visão da senhora, como alguém que está sentada na cadeira da maior corte eleitoral do Estado, o que a senhora tem a ver sobre a questão desse tempo da lei da ficha limpa? Eu compreendo, eu vi a posição, respeito e até compreendo essas balizas desse pensamento e da justificativa. Eu, enquanto cidadã, eu compreendo que os 8 anos é o tempo suficiente, eu disse há pouco, para amadurecimento naquilo em que incidiu um desvio numa gestão. Veja bem, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Nós acabamos de ter as eleições municipais, já estaremos tratando das eleições gerais. Eu acredito, a minha percepção é que o tempo de 8 anos é um tempo suficiente para uma reflexão, para uma revisão de conceitos e depois para se submeter ao maior dos juízes, que é o crivo popular. Eu acredito que os 8 anos é um tempo em que essa legislação já trouxe e que a sociedade brasileira também já absorveu. Mas nada que impeça uma reflexão, uma discussão, uma conversa. Isso é muito pessoal meu desse período. E nós entendemos que nós avançamos sempre com o diálogo franco, aberto das instituições. Por isso que compreendo a posição do nosso presidente da Câmara. É rápido o intervalo comercial de 1 minuto, em seguida eu já volto, continuando essa conversa com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora doutora Agamenilde Dias. Ela vai falar sobre uma nova função, um cargo de destaque de mais uma paraibana ocupar em Brasília, desta vez no Conselho Nacional de Justiça. Eu volto já 1 minuto e falo com vocês.